Ainda hoje, homens e mulheres em todo o mundo apresentam Jesus como um inocente, como um cordeiro, como alguém em quem não há dolo, em quem não há culpa. Por outro lado, apresentam outras coisas, outras pessoas, que muitas vezes estão associadas a erros, a pecados. E ainda hoje, diante dessa apresentação, o mundo tem escolhido pelo erro. Desde diante de Jesus foi assim. Quando o profeta Jeremias, por exemplo, pregou para a nação de Judá e disse para eles que se eles não se arrependessem, o Império Babilônico com Nabucodonosor invadiria a Judéia e destruiria a Judéia, destruiria Jerusalém e os levaria cativos para a Babilônia por 70 anos. Quem acreditou em Jeremias? Ninguém. Porque naquela mesma época haviam outros profetas que diziam, está amarrado. Que diziam, está repreendido. Nabuco, se ele vier, ele vai voltar. Porque cai 1.000 do nosso lado, 10.000 do outro lado, a gente não vai ser atingido. Pode deixar que o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de... E o rei acreditou nesses falsos profetas, que profetizavam a vitória, que profetizavam a bênção, enquanto o coração estava podre de pecado. E Jeremias, que pregou a palavra de Deus, não foi ouvido por ninguém. E o Nabucodonosor veio, destruiu a nação, matou o rei, matou os filhos, alguns conseguiram escapar, mas a grande maioria foi levada para o cativeiro babilônico e morreu lá. Somente os que foram bem criancinhas voltaram de lá 70 anos depois para reconstruir a nação. Muito antes de Jeremias fizeram isso com outros. Na época de Oséias, período pós-babilônico, mesmo os outros profetas, depois do período babilônico, período de 400, 500 anos antes de Jesus, o povo sempre deu ouvidos a Barrabás, sempre escolheu para aquilo que parece ser melhor, sempre escolheu pelo pecado, sempre escolheu por aquilo que não satisfaz ao coração de Deus. Resumindo, nós como seres humanos amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. Aquela multidão toda que estava em Jerusalém amou o que Deus odeia. Deus odeia o assassinato. E ali estava diante deles um homem que em amotinação e provocando um tumulto, acabou participando do assassinato de alguém. Mas a maldade nos parece melhor do que a santidade. E é por isso que Jesus foi rejeitado. E é por isso que ainda hoje, se Jesus puder ficar pregado naquela cruz, melhor para a minha vida. Deixa eu viver como eu quero no trabalho. Deixa eu viver como eu quero na minha escola. Deixa eu viver como eu quero no mundo. Deixa eu fazer o que eu quiser com a minha vida. E deixa Jesus preso naquela cruz. Que Ele não interfira nas minhas decisões. Que Jesus continue preso naquela cruz, porque eu não quero que Ele mude a minha vida. Eu não quero que Ele guie as minhas decisões. Eu não quero que Ele mude meu orçamento. Eu não quero que Ele mude a minha agenda. Eu não quero que Ele mude os meus hábitos. Eu não quero que Ele mude a minha vida. Que Ele fique pregado naquela cruz. Eu até acho Ele bacana, eu até acho Ele legal, eu até confio nele, Ele está ali. Mas que Ele fique ali. Porque se Ele descer dali para entrar na minha vida, Ele vai transformar a minha vida e eu não quero isso. Eu prefiro Barrabás. Eu prefiro estar com quem faz aquilo que o mundo faz. Com aqueles que fazem tumulto, com aqueles que amotinam, com aqueles que talvez fazem uma coisa ou outra, afinal de contas, todo mundo erra. Eu também erro, eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém. Todo mundo fala besteira, eu também falo. Todo mundo xinga, eu também xingo. Todo mundo fala palavrão, eu também falo. Todo mundo odeia e briga, eu também odeio e brigo e xingo. Afinal de contas, eu sou como todo mundo é. Então eu prefiro estar com Barrabás. Eu prefiro estar com esses, que muitas vezes são apresentados para ser amigo deles. E a pergunta de Pilatos é, o que eu farei desse Jesus chamado Cristo? E ainda hoje muitos dizem, deixa Ele pregado naquela cruz. Que Ele não desça de lá. Trocamos a vida pela morte. Trocamos o santo pelo imundo. Trocamos a salvação pela perdição eterna. Trocamos o perdão e a graça de Deus por uma aventura, por um amigo, por uma história, por um romance, por alguma coisa nessa vida que a gente julga que vai ser melhor do que se nós vivêssemos com Jesus Cristo de Nazaré.